Beleza, então assim, qual que é a ideia que está por trás desse livro, né? Ele fala sobre o mito do empreendedor. O que que é isso? Ele diz que existe a doença do empreendedorismo. E isso aqui eu vejo muito na maioria da galera da mentoria. E eu também já fiz. Que é o quê? A gente tem um conhecimento técnico, né? E aí a gente monta uma empresa achando que esse conhecimento técnico vai ser suficiente para que a gente esteja apto a construir um negócio, a construir uma empresa. E aí a gente monta a empresa com a cabeça do técnico, daquilo que a gente sabe fazer, né? Da atividade que a gente exerce. Só que isso não vai ser suficiente, né? Isso não vai ser suficiente, porque senão você não monta um negócio, né? Você só você cria um emprego para você mesmo, né? Então, o que que acontece muito? O barbeiro monta a barbearia, o músico uma loja de instrumentos musicais, o escritor cria uma editora de textos técnicos. Quem aí se identifica com isso? Levanta a mão, fez isso. A maioria. Não sei se a Mari talvez ela tenha ido para um lado que não é necessariamente a formação dela. Ela tem uma formação e foi para outro. Identifica como oportunidade. Beleza. Mas a maioria aqui que eu vejo não foi necessariamente isso. Sabia fazer algo e aí transformar aquele algo que sabe fazer num negócio, né? E aí ele fala que o empreendedor, né, ele tem três facetas, vamos dizer assim. Todos nós temos essas três facetas. Quais são elas? O empreendedor, o administrador e o técnico, né? O empreendedor é o que encontra as oportunidades em tudo, né? Então, ele vê um problema, encontra uma solução, ele vai vendo as oportunidades que surgem, né? Ele é o sonhador. E aí a gente tem o administrador, que ele é mais pragmático, ele quer organização, né? Então, é a questão de planejamento e tudo mais. E por último, por fim, a gente tem o técnico, que é quem faz, quem bota a mão na massa, né? Que sem ele, né, parece que nada acontece, tá? Então, assim, o que que acontece, tá? Muito provavelmente, na maioria das pequenas empresas, existe um descompasso, né? Isso aqui precisa estar completamente, essas três características que estão dentro de nós, elas precisam estar alinhadas, elas precisam trabalhar de formas conjuntas e igualitárias, mas não é isso que acontece, né? Então, ó, é até o que eu coloquei aqui, ó, no seu negócio, você vai perceber que um componente deseja a ordem, que é o administrador, enquanto o outro sonha com o futuro, que é o empreendedor. E o outro não consegue ficar parado, que eu acho que esse é o da grande maioria, que é o que? É o que vende, atende cliente, entrega produto e sente-se culpado se não estiver trabalhando ali naquele negócio. E é justamente o problema do técnico querer ser empreendedor somente com a visão do técnico, né? Montar um negócio com a visão do técnico. E aí o que acontece? Né? Existem as fases de maturação da empresa, né? As três fases da empresa. Ele é dividido em três fases, eu vou explicar elas e vocês, se alguém quiser falar aí, me interromper, pode interromper, porque eu falei aqui, já começo a identificar uma galera, e aí a gente para no momento aqui, eu quero saber se alguém se identifica em que fase que está. Então, assim, a primeira fase, né, que talvez seja, não sei, acho que de todo mundo aqui praticamente, é a fase do técnico, a infância, o começo, que é o quê? A gente sabe fazer alguma coisa, começa a transformar no seu negócio, você vive a empresa, você faz tudo, se envolve em todas as etapas e tudo mais, né? E é legal isso, tá? Não, não que isso seja um problema, tá? Só que, o que que acontece? Quanto mais você vai crescendo e tudo mais, vão surgindo algumas tarefas que não necessariamente você sabe fazer. E aí você começa a se tornar o tal do malabarista, né? Então, vou usar o meu caso como exemplo. Monto uma agência de marketing digital. Eu estou lá, eu sei fazer conteúdo, eu sei fazer anúncio. Quando eu vou ver, eu tenho que vender, eu tenho que mandar boleto, eu tenho que emitir nota, eu tenho que fazer cobrança, eu tenho que fazer diversas outras atividades que não estão relacionadas àquele meu conhecimento técnico. E aí a gente começa, né, a tentar gerenciar todas essas tarefas, tá?
E outra característica dessa fase, né, além da gente que fazer tudo, porque está começando agora, né, então acaba sendo uma fonte, a nossa fonte de renda, é confundir empresa com empresário. Então, tem muita gente que mistura a conta, não sabe muito bem assim, entrou dinheiro, aí o dinheiro, é meu, vai, gasta, tal, ele não está pensando na empresa, né? E uma outra característica, se eu saio, a empresa para, porque não tem ninguém ali, né? A eu presa, tá? Então, essa é a fase da infância, logo o começo de todo o negócio, ou da maioria dos negócios, né? E aí, o que acontece? Como você está super dedicado, está cheio de energia, é o que você gosta de fazer e tudo mais, isso começa a dar fruto. A tendência é essa. Você começa a ter os primeiros clientes, aí os clientes ficam satisfeitos, eles começam a falar de você, você começa a crescer assim meio que de forma natural e de forma orgânica, né? Só que aí, o que acontece? Começa a te trazer mais demanda. Começa a te trazer mais demanda daquilo que você precisa fazer e entregar. E aí você começa a falhar em alguns lados. Esquece um boleto, esquece uma cobrança, de repente a qualidade cai porque você tem mais entrega para fazer, e aí você já começa a ter um problema. Você não consegue fazer tudo sozinho, você vira um malabarista que começa a derrubar ali as bolinhas que você está mantendo ali no ar. Tá? Então, essa é a primeira fase. Alguém se identifica com isso aqui? Pode falar, pode abrir o áudio. Eu mais ou menos. Tá. Fala, liberada. Fala aí. Não, acho que essa semana eu passei meio que por isso, quando a blogueira de fato postou a peça, que era uma peça que demanda mais de 50 horas para ser feita, e começou a chover um monte de gente pedindo. Foram mais de 50 pessoas pedindo o preço. Eu ficava, meu Deus, e agora? No final, já fechei 3, e estou tentando ver se eu consigo amarrar mais alguma outra venda. Ou seja, você já arrumou 150 horas de ocupação aí para trabalhar. E aí, tipo, eu estava começando a me programar, começando a conseguir postar. Aí, meu foco foi todo na parte da produção. Isso porque não sou eu que faço, é minha mãe, mas a parte do fio demanda muito tempo para produzir só o fio. E aí eu tô tentando conseguir me organizar de novo. Então, assim, foi um boom muito rápido. E, ao mesmo tempo, eu consegui quase 200 seguidores, tipo, em 2 dias. Então, como manter? Aí eu fico nessa, tipo, o que eu faço? Como eu faço? Eu tenho que gerar, mas eu tenho que gerar um conteúdo de qualidade e dar... Vamos chegar lá. Mas está vendo como isso aqui já começa você começa a identificar. Mais alguém se identificou com essa fase aqui? Eu acho que para mim o que mais pega é a parte aí do que eu vou investir. É porque, na verdade, eu não tenho uma empresa, né? Mas pode ter. Eu não tenho vontade, mas enfim, poderia. Beleza. Mas da mesma forma, eu teria que separar, por mais que eu não tenha a empresa, eu tenho o negócio, que seria o quê? Investir em anúncio, investir em algumas coisas que eu preciso para o negócio gerar. Não então, você tem uma necessariamente. empresa, é um negócio. Você pode não ter uma empresa enorme, com vários funcionários, mas é um negócio. Sim, eu não. Essa parte de separar a parte financeira é onde eu tenho maior dificuldade. Tá tudo ali junto e misturado. Beleza. Mas aqui a gente está falando de tarefa, não é nem de investimento, são de tarefas, de execução. A gente não consegue fazer. Mais alguém? Para a gente passar? Eu tenho a mesma dificuldade, porque assim, eu ontem fiquei atendendo o cliente, e eu estou em função de fazer o projeto para o cliente. Eu simplesmente paro, eu não consigo postar. É o que a Maíra falou, eu não consigo produzir um conteúdo de qualidade, aí eu paro o meu Instagram, e eu sei que ele gera as pessoas, entendeu? Eu postei uma coisa, veio uma menina da Itália falar comigo, numa postagem, sabe? Então, assim, aí tu para, você sabe que você perde. E aquele é eu.com, né? A gente para tudo. E no começo é difícil a gente delegar, até por questão financeira. Então, é muito complicado. É muito complicado. Para a gente finalizar, isso acontece demais, né? A maioria de vocês... Bom, acho que todo mundo já participou do Clube de Negócios que está aqui. Acho que talvez só não... Deixa eu ver quem está online aqui. Acho que só a Letícia aqui não.
Todo mundo já participou. Sabe aquela galera que nunca tem tempo para participar, para fazer café de negócio? É esse cara. Só pode ser esse cara. Porque ele faz tudo. Ele não tem... ele tem que executar tudo. Ele tem que trabalhar das 7 horas da manhã e ele começa a ficar focado nisso, né? Já vamos chegar também nos resultados disso. Mas qual é o ponto? Quando a gente começa a ter muitas tarefas e tudo mais, a gente passa para uma segunda etapa. A gente precisa do quê? A gente precisa de ajuda, né? E aí a gente entra no que lá o autor ele chama de adolescência. É exatamente o momento quando você faz a primeira contratação, ou quando você chama o primeiro colaborador. Não precisa ser contratação CLT, mas um primeiro colaborador. Você automaticamente entrou na adolescência. E aí, qual é a sensação que dá? Galera, eu fiz isso, cara. Eu fiz isso. Eu confesso que quando eu li isso, para mim foi, tipo assim, foi uma facada no estômago. Por quê? Porque ele descreveu exatamente como eu me senti, exatamente o que eu fiz. Que foi o quê? Quando tem alguém para te ajudar, você começa a delegar isso para as pessoas. Só que você vai delegar, tipo, você explica, vai fazer isso, aquilo, tal, não sei o que lá, o que que você começa a esperar dessas pessoas? Que elas ajam que nem você. Que elas façam trabalho no mesmo nível que você. Não vai acontecer. Não vai acontecer. E aí, o que que você vai começar a fazer? A pessoa ela foi contratada para uma determinada função. Como a empresa é pequena, quando começa a aparecer alguma coisa que você não quer fazer, o que que você vai fazer? Você vai ver que a pessoa está ociosa, você vai lá, ó, faz aí para mim. Aí sabe o que vai acontecer? Vai acontecer com esse colaborador o que aconteceu com você. Ele não consegue dar conta de tudo. E aí ele vai precisar de mais pessoas. E aí ele vai falar, eu preciso de alguém para tal coisa. E aí você vai contratar alguém que ele precisa. Não que a empresa precisa. E aí começa a confusão. Porque daí o que vai acontecer? A equipe pode começar a crescer e tudo mais, ou nem crescer, esse próprio colaborador começa a acumular função, você perde o controle ali do que está rolando, e aí as coisas começam a dar errado, começa a ter uma reclamação aqui, uma reclamação dali, aí o que você pega e faz? O que eu fazia há muito pouco tempo, às vezes eu me pego fazendo, eu tenho que brigar contra. Você quer fazer bem feito, entregar o que prometeu para o cliente, você pega e faz. E aí, quanto mais você faz, menos o teu funcionário faz. E aí, quanto menos ele faz, mais você faz e menos você vai se convencendo, né, de que precisa fazer tudo e menos tempo para a parte estratégica do seu negócio você tem. Você vira um executor de tarefa, de novo. Você entra naquele looping infinito de nunca conseguir crescer, porque você fala, cara, se eu crescer, vai dar problema. E é justamente isso. Quando a gente sai da infância, vem para a adolescência, começa a contratar, começa a ter equipe, e isso começa a acontecer, né, das coisas darem errado, você tem três possibilidades, tem três possíveis resultados. O primeiro, é você querer voltar a ser pequeno, tipo assim, cara, não quero, manda a pessoa embora, diminui e fala assim, eu vou fazer o que eu consigo atender. E eu, às vezes, dá vontade de fazer isso até hoje. Eu falei a semana passada, falei isso aqui, caraca, que vontade de mandar todo mundo embora e fazer só. Mas é uma escolha. O problema é que essa escolha fatalmente mata a empresa, você vai encolher. Fatalmente mata a empresa. Você vai para tudo ou nada, tipo, tá dando tudo errado, você fala assim, agora eu vou crescer mais, porque daí eu vou contratar e não sei o quê, e crescer. Vai dar merda do mesmo jeito. Você vai começar a ter problema com mais pessoas e a tua empresa está fadada a acabar, né? Ou então você se mantém onde você está e você vai ser consumido pelo trabalho. Eu ainda sofro um pouco disso, de certa forma, de certa maneira, tá? Tem gente que fala, cara, como é que você dá conta de tudo isso? Porque apesar de eu sofrer, algumas coisas que a gente vai conversar aqui, eu já venho fazendo. Só por isso eu não surtei ainda, tá? Que é o quê? Aquele trabalho. Acorda às 6 horas da manhã, começa a trabalhar e vai até 10 horas da noite. É legal, tem gente que fala que é legal, que é bonito, mas não é sustentável. Isso vai te sugar. Não existe. Ah, nossa, eu trabalho 16 horas por dia, fala com orgulho. Não pode ser normal isso.
Não deve ser. Ninguém montou empresa para trabalhar 16 horas. Não é essa a função da empresa. A gente já vai chegar lá também, tá? E aí, a gente tem a terceira fase, que é a fase da maturidade, que é realmente a fase que vem da perspectiva do empreendedor, tá? Então, assim, é legal porque vocês não podem confundir, tá? Porque isso não é uma linha reta. As grandes empresas, elas já nascem maduras. Ela passa pela infância? Passa. Ela passa pela adolescência? Passa. Mas a maturidade está com ela desde o começo, tá? Porque quando a gente monta um negócio com a perspectiva de um empreendedor, a gente começa a se fazer as perguntas corretas. Não é o trabalho que eu preciso executar. Por exemplo, é como a empresa deve funcionar. O técnico, né, que é como a maioria das pessoas começam um negócio, é que trabalho deve ser feito? É errado. Pergunta errada. Premissa do negócio está errada. Tá? Então, assim, você precisa enxergar, todos vocês, independente, que nem a Mari, ela vende um negócio, mas ela precisa enxergar isso, né, como um sistema de produção, porque amanhã ou depois ela pode ter vendedores que trabalham para ela, e ela consegue escalar, por que não? Só que como que esse vendedor vai entrar? Ah, entra aqui para você vender, ela vai colocar embaixo do guarda-chuva, ela vai dar um treinamento, ela vai ter processo. Então, a gente precisa pensar assim, em como que a empresa ela tem que funcionar, qual é o sistema, né, para que ela produza resultados externos para o cliente final e que isso gere lucro para a gente, né? Qual é a perspectiva do técnico e como provavelmente a maioria aqui atua? É assim, a empresa ela trabalha para ter resultados internos e que no final das contas isso não gera lucro, gera renda. A Raquel acabou de falar aí, preciso pagar as contas. Ela está em busca de renda, ela não está pensando em lucro. E aí, assim, é óbvio que o ideal é que a gente comece a fazer essas perguntas antes de montar a empresa, mas dá tempo de corrigir. É só uma mudança de perspectiva, de começar a olhar de fora e não de dentro do que vocês estão fazendo. Quando a gente olha de fora e fala, cara, como que minha empresa está funcionando? Ou como eu quero que ela funcione? Como que ela vai expandir? A gente começa a mudar a percepção das coisas. Tá? Que nem a galera que faz lista de tarefas, um monte de lista de tarefas, faz coisa pra caramba. Uau! Produzi, fiz todas as minhas tarefas. Aí chega no fim do dia, não fez nada pela empresa. Eu nem lembro se tem essa frase em algum lugar, mas assim, qual é a ideia? Que você trabalhe pela empresa e não na empresa. Vocês percebem a diferença aqui? Cara, isso muda muito, tá? Beleza, mas como é que eu crio? Como é que eu crio uma empresa madura, né? Porque uma coisa é fácil, beleza, entendi tal, entendi qual é a visão que eu tenho que ter, mas como que eu faço isso? E aí a gente vai trazer um passo a passo, tá? Então, assim, a primeira coisa que vocês têm que entender é que a empresa ela precisa ter processo, sistema. A gente já falou disso aqui em algum encontro, não lembro se estava quem que estava, tal, mas a gente falou muito de processo, né? Então, assim, as perguntas que devem ser feitas, né? Como que eu crio uma empresa que seja previsível, tranquila, e lucrativa dia após dia? Sabe? Que, assim, ela tem que ser previsível tanto para a gente, como empreendedor, como para os colaboradores, quanto para o cliente. Né? Não adianta ter um cliente que tem uma experiência maravilhosa comigo, aí o outro tem uma mais ou menos, aí o outro tem uma horrorosa. Né? Então, assim, como que eu consigo fazer, entregar algo previsível? Que as pessoas falam, ó, pode ir lá naquela empresa porque vai acontecer isso. E você vai lá e é exatamente daquela forma. Querem um exemplo? McDonald's. Gostem ou não, você pode ir em qualquer McDonald's, você sabe exatamente o que você vai encontrar lá. Você sabe exatamente o que você vai encontrar lá. E a segunda pergunta, como que eu crio uma empresa que funcione sem mim? Essa daqui eu acho que é a primordial. Essa que eu acho que é a primordial, porque senão a gente vira escravo. Ó, a frase lá que eu falei, trabalhe pela empresa e não na empresa. Como que eu crio esse sistema? Né? Então, assim,
Eu dei o exemplo do movimento empreendedor. Cara, quem fala que está sem tempo é porque não tem uma empresa madura. Ele vai ficar perdido, ele não vai sair, ele não vai enxergar e ele vai morrer. E eu percebo essa característica em várias das pessoas. Elas falam, trabalha o tempo inteiro e a empresa está na... Não é que a empresa está crescendo, a empresa, tipo, não, a pessoa não vende. A pessoa está quebrada e ela não tem tempo. Como assim não tem tempo para buscar mais cliente, cara? Você está perdendo tempo aonde? Porque não tem sistema e está executando tarefas técnicas, né? Então, vamos lá, tá? Então, assim, qual é a ideia aqui? A gente precisa criar uma empresa que tenha as regras e objetivos próprios, né? Então, assim, não confundir os objetivos pessoais com os objetivos da empresa, são coisas diferentes. E aí a gente precisa seguir algumas regras. Então, tá aqui, ó. A primeira é criar um modelo que ofereça valor consistente e além do esperado a clientes, empregados, fornecedores e financiadores. O que isso quer dizer? Que você não é uma empresa instável, que você é organizado, que você tem uma previsibilidade, por exemplo, de um fluxo de caixa para um financiador para você fazer pegar um financiamento no banco e fazer um investimento na sua empresa. Para os clientes, né? O cliente ir lá e saber exatamente como o cliente do McDonald's, saber o que ele vai receber de você quando você chega lá. Né? Para os empregados, então ele chega numa empresa que é uma bagunça, tal, ele não vai querer trabalhar com você. Né? Então, a gente precisa criar esse modelo. Segundo, ele precisa ter um modelo que seja operado por indivíduos com mais baixo índice de possível de capacitação. Quem concorda com isso aqui? Que eu estou vendo umas carinhas meio assim assustada, né? Sabe por quê? Vamos lá. Quando você precisa contratar um profissional para fazer alguma coisa dentro da tua empresa, aí você vai querer contratar quem? O cara que é especializado. O cara especializado, você tem dinheiro para pagar? Não tem. Agora, se você contratar alguém que é cru, que entre na tua empresa e ela seja tão organizada ao ponto de que ele aprenda a fazer o serviço da forma mais rápida e fácil possível, não vai ser mais barato? E tem outra coisa, se você tem um sistema e tem um método seu de trabalho, ele não vai vir com os vícios que alguém que já tem uma capacitação maior tem. Então, ele vai aprender o teu jeito. Ele vai fazer da sua forma. Então, ele não precisa ter um índice de capacitação muito alto. Então, ele é mais barato e você consegue mudar. Só que numa empresa bagunçada, nada feito. Tá? Então, por isso que é um sistema que consegue ser operado por indivíduos com baixo índice possível de capacitação. Entenda, capacitação de estudo, não é uma pessoa lenta, devagar, é alguém que não precisa ter um MBA para fazer alguma coisa. Tá? Que é só ele queira aprender tal e tem inteligência para aprender aquilo que você vai ensinar. Beleza. Outra regra, se destacar como lugar de ordem impecável. Novamente, se você não tem sistema, se não tiver uma organização, pensa o seguinte, eu dei o exemplo lá da Mariana, se ela vai ter vendedor, aí vai um vendedor dela, vai de terno, gravata, sapato lustrado, pastinha, aí vai o outro lá de camiseta, all-star, calça furada. Alguma coisa está errada, não tem um padrão. Né? Outra coisa, todo o trabalho que vai ser feito dentro da empresa precisa ser documentado em manuais de operação. Eu posso até mostrar uns aqui que eu tenho, tá? Ó, fornecer ao cliente um serviço uniformemente previsível. E aí aqui eu quero dar um exemplo para vocês, tá? Eu consumo de uma empresa que eu estou consumindo regularmente dessa empresa. E aí, a cada vez que chega um produto na minha casa, ele vem diferente. Não tem padrão nenhum. Não tem padrão nenhum. É porque eu estou buscando, assim, porque é de uma pessoa que é conhecida, enfim, estou lá consumindo. Se fosse uma empresa que eu comprei, eu nunca mais compraria. Eu compro, eu nunca sei o que esperar. Cada hora é uma coisa diferente. Tá? Então, assim, tomem muito cuidado com isso. Outra coisa, utilizar padrões e códigos de conduta.
Aí talvez entre mais naquele exemplo que eu usei lá do vendedor, tá cada um de um jeito. Ou alguém que vai lidar com o cliente, como que ele vai lidar? Quando ele vai lidar com uma máquina, com alguma coisa, como que ele vai utilizar aquele equipamento, né? Então, precisa ter esse tipo de padrão, tá? E aí, a gente começa a entrar no quê? No processo do desenvolvimento do negócio, tá? Então, são três aspectos, tá? Que fazem parte, aí, 3 etapas que fazem parte desse processo. O primeiro é a inovação. A gente precisa estar em constante inovação. Inovação que tenha algum tipo de melhora na produtividade da sua empresa ou que melhore a percepção de valor por parte do cliente, tá? Só que para a gente fazer isso, a gente precisa ter a quantificação. Então, assim, vou mudar um processo. Vou mudar alguma coisa dentro da minha empresa, vou mudar um serviço, vou mudar, sei lá, meu preço, qualquer coisa. Como que você vai saber se essa mudança que você está fazendo, ela deu certo? Se você não quantifica. Vou dar um exemplo, um prático meu. Vou fazer um anúncio. Eu vou mudar o público do anúncio. Aí mudei. Aí eu, mudei. É uma inovação? Não sei. Eu só vou saber se é uma inovação se, por exemplo, baixar meu custo de aquisição de lead, se eu conseguir mostrar para mais pessoas com menos valor. Então, eu preciso quantificar as coisas dentro da empresa para eu entender se aquela inovação que eu fiz, aquela mudança, ela surtiu um efeito positivo para a minha empresa. Tá? E aí, por último, eu preciso fazer o quê? A orquestração. Eu elimino a escolha a nível operacional da empresa. Então, assim, o funcionário, o colaborador, ou até mesmo nós, não tem escolha. Dá certo desse jeito. Eu não vou mudar, não tem escolha, a não ser que esteja ali um processo de inovação em andamento, um teste, uma hipótese, alguma coisa que você vai fazer de diferente. Então, novamente, para você ter uma orquestração, você precisa ter o quê? Todos aqueles manuais, todas aquelas regras e tudo mais. É assim que faz. Tá? Por que assim? Porque assim deu resultado. Mas como é que você sabe que é assim? Porque eu fiz de outra forma e o resultado foi esse. Na hora que mudou, o resultado foi outro. E aí, o teu colaborador, até mesmo você, não tem por que voltar, vou fazer daquele jeito que é melhor, que eu acho mais legal. Não tem mais legal. Vocês querem um exemplo do que eu fiz? Assim, eu fiz uma mudança de processo dentro da agência. Me encheram o saco. Porque, é assim, tô acostumado assim e tal. Falei, pois é, mas depois que mudou e está sendo dessa forma, diminuiu bruscamente a quantidade de reclamação de erro, diminuiu refação, diminuiu atraso, diminuiu tudo. Mas dá mais trabalho. Eu até babei aqui. E eu com isso? Vai fazer desse jeito, porque na percepção do cliente é menos erro. Vai colocar um negocinho aí no processo. Se não tivesse mudado nada, podia voltar para o anterior, que dava menos trabalho mesmo, mas mudou. E aí eu tiro ele, não tem escolha. É desse jeito, ponto final, acabou. Quem manda aqui sou eu, e quem monta a regra da minha empresa sou eu. Tá? Beleza. E aí, né, a gente entra realmente ali no desenvolvimento do negócio. Passo a passo, para que você consiga construir a empresa dentro desses moldes que a gente está conversando. Tá? Mas antes de eu entrar nesse passo a passo, eu queria ouvir de vocês, quem aí já, dentro do que eu falei, pegou alguns insights, já pegou alguma coisa que está fazendo errada, ou já pegou alguma coisa do tipo assim, cara, isso daqui eu não tinha percebido, eu já estou fazendo e agora eu entendi que isso é legal. Alguém quer passar aí algum insight que teve até aqui? Posso? Pode Bom, falar primeiras primeiro. damas. Fala aí, Leandro. Primeiras damas. Então vai. Bom, a parte que você falou de que a empresa ela precisa funcionar independente de você estar ali, de ter tudo isso simplificado, é um dilema até que eu tenho passado, porque eu penso assim,
E aí, por exemplo, tipo, algumas ideias bateram de frente, por exemplo, com a minha mãe, que é ela que está fazendo o crochê, eu pago para ela. Uhum. Aí começaram a aparecer alguns pedidos, eu falei, não, vamos fazer, vou começar então a achar pessoas para costurar, porque eu sei costurar, mas eu não sou a melhor costureira. E eu perco muito tempo com isso. Ah, eu vou pensar em alguém, tipo, para terceirizar isso. Aí ela fala, mas por que você vai fazer isso se você sabe fazer? Você pode ganhar mais. Só que ao mesmo tempo, acabo não ganhando mais, Eu acho que não. porque eu perco mais tempo. Porque a tua Então, mãe eu está com a ganho... cabeça da técnica. Eu recebo uma renda em Exato. cima do meu trabalho. Não é a cabeça do empreendedor. Essa é a cabeça. Então, assim, Porque se eu você conseguir for... escalar, eu consigo ganhar mais, posso lucrar menos, mas eu ganho maior quantidade, porque eu consigo vender Lógico, mais, eu consigo... é isso. Pensa assim, você falou que leva 50 horas para fazer uma peça. Você vai levar 150 horas. Se você trabalhar 50 horas por semana, você vai levar 3 semanas para entregar isso. Se você tivesse 3 pessoas fazendo, você ia ganhar menos que você entrega em uma semana. Ponto. Entendeu? Só que tem um porém aí, que é o que a gente vai entrar aqui. Essas 3 pessoas têm que fazer a peça exatamente igual. Se cada uma tiver o seu método e você falar, ah, faz essa peça aqui, cada uma fizer de um jeito, não vai rolar. Você tem que falar, tem que fazer Não, assim. eu criei o passo a passo dela, para caso venha aparecer algum outro pedido, eu não posso Uhum. falar, no final do mês que vem eu vou te entregar a peça. Uhum. Aí eu já, tipo, minha mãe falou, eu dou conta dessas 3. A pessoa aceitou e já pagou a entrada dessas 3. Então, tipo, se entrar alguma outra, eu tenho passo a passo. E eu já falei, mãe, a gente vai chamar alguém, só que você vai comigo, você vai avaliar o ponto dela para ver se bate com o seu, porque aí são detalhes que ela, por saber fazer melhor, ela sabe avaliar para ter uma qualidade boa no produto final. Legal. Aí entra uma coisa que a gente vai. Eu vou entrar nesse ponto. Quem é dona da empresa aí? Eu. Beleza. Você é a presidente e CEO da empresa. A tua mãe tem que ser a parte de RH e contratação. Ah, vai ganhar menos. Você não cuida dessa parte. Você cuida de ver quem sabe costurar e quem não sabe. Faça a sua parte, eu faço a minha. Você vai ser cobrada. Se alguém errar, eu vou ser cobrada se a empresa não der lucro. Mas a gente vai chegar lá. Tá. Fala aí, Leandro. E aí, lindão? Faz tempo que eu não apareço aqui, né? É, Ah, cara, nossa senhora. Depois daquele nosso último bate-papo, muita coisa na minha cabeça mudou, né? mas fala Então, aí, que insight que tu pegou? bom, só voltando um pouquinho atrás, o faz tudo, né? Eu Uhum, sou o faz tudo. É fato. Né? Por hora, eu não tenho como colocar ninguém. E ainda mais daquilo que eu vendo. Né? Daquilo que eu vendo é a minha qualidade. Eu não tenho como colocar outra pessoa. uhum, Por hora. Mas existem outras coisas que sim, penso futuramente colocar. Né? Mas não está relacionada à produção. E sim à divulgação. Então é uma outra coisa. Porque eu vejo que futuramente eu não vou ter conta disso. Eu não vou dar conta. Né? Hoje mesmo eu já não dou conta. Eu faço tudo, posto todos os dias, estou mudando algumas mentalidades. Né? Agora mesmo, um pouco antes aqui, criei vídeo, já acabei de postar vídeo. Enquanto você estava falando, estava aqui mexendo no celular, postando as coisas. E assim, a minha mentalidade hoje, ela é totalmente diferente daquilo que era no ano passado. Né? E eu mudei até mesmo algumas coisas aqui dentro da minha empresa. Né? Coisas que eu estava relacionada à consultoria e treinamento, né? Treinamentos presenciais, treinamentos online. E isso tudo já estou abortando. Já abortei. O presencial já estava abortado já desde o ano passado, né? E aí tinha um online que é ao vivo, e esse aí também eu estou abortando. Eu só estou finalizando a turma que realmente já está pago já, finalizando. Mas neste ano já foi gravado e já está nas plataformas, já está à venda, já 2 cursos. Estou iniciando o terceiro e esse terceiro já vai linkar o quarto.
E até o final do ano eu quero ter 6 cursos. Né? Eu vou chegar nesse ponto aí que você está falando, tipo, que eu faço tudo e a divulgação. Eu vou chegar nisso. Mas, ó, só uma pergunta. Tu só pensa em dar treinamento ou tu pensa, por exemplo, em montar os Power BI aí de Excel para a empresa? Isso daí é uma coisa que eu não vou trabalhar, não penso em trabalhar mais tão forte. Por quê? Se aparecer, porque acontece? O tempo que Cara, é. deixa eu te falar eu vou te fazer uma provocação. Se aparecer, beleza. Quem manda na empresa? É tu ou é o destino, o acaso? Então, eu vou pensar, porque assim, tem cliente que volta e meia me chama, esse daí eu não vou deixar na mão. Mas o novo, dependendo, eu não vou pegar. Eu não quero mais pegar. Por Vou quê? pensar só no curso. Porque o curso é o que vai fazer, que vai me dar mais renda. Né? O outro, além de me consumir um tempo enorme, ele não me traz tanta renda. É muito trabalho para pouco retorno Uhum, financeiro. Então, não compensa. Já os cursos, não. No momento que eu começar a pegar mesmo, mais fazer as lives, uhum, entregar mais conteúdo e tudo, mas eu sei que os cursos, a venda vai ser totalmente natural. tá. Então, vai vir de forma natural. Não preciso fazer muito esforço. E Uhum, eu mesmo, fazendo as lives, né, ao vivo, isso vai se tornar cada vez mais natural, né, uhum, mais tranquilo. Então, é só uma questão, digamos assim, de tempo. tá. Porque eu tenho que gerar conteúdo, eu tenho que gerar minha marca, eu tenho que ter o meu público, eu tenho que fazer tudo isso para acontecer. Eu tenho Uhum, algumas fases antes, e eu estou, neste momento, trabalhando muito forte em criar o meu público. uhum, Então, para criar meu público, eu estou entregando o conteúdo, eu estou uhum, entregando tá. os cursos, assim, mas assim, Resumindo, não é uma coisa resumindo, tão forte ainda. a tua empresa está na infância, porque a empresa é você. Sim. Beleza, beleza. Mas ok, não tem problema. E aí agora eu quero passar para vocês um passo a passo, tá? De como que a gente monta, desenvolve uma empresa já com pensamento de uma empresa que é madura desde o começo. Antes de eu conseguir aqui, mais alguém aí se identificou, teve insight, alguma coisa? Guia. Eu. Eu, quando trabalhava com empresa, eu sempre tive processo, né? E hoje Uhum. você falou agora do processo, e realmente, eu não ter mais o processo, e assim, me deixa muito tumultuada. E eu trabalhando com organização, isso é pior ainda, né? Então, Pronto. parece que, tipo, a empresa é uma Você loucura, viu do né? lado do colaborador como é que é, né? O que a gente fala, o que eu falei, vou É, falar ainda. É entendeu? Então, isso. assim, eu, como outro lado, não parei para fazer o processo. Então, assim, Uhum. realmente, agora foi a sacada, tipo, por que se eu tinha processo antes lá, agora eu também não tenho? Agora, Porque agora, otimiza, né, o processo, realmente. agora uma questão. Se você tá sozinho e tá se atrapalhando porque não tem processo, tu imagina na hora que você chamar alguém para ajudar. Vai dar Com cagada. certeza. Vai dar Com cagada, certeza. Tem que né? ter processo. Não tem jeito, até para sozinho, porque é Sim. isso. É o que E é você assim, falou, porque ó. senão embola. E é assim. Eu sou da área de marketing. Tá todo mundo falando como que cresce no Instagram, como não sei o quê, como vender mais, tal. E a casa, velho. Aí tu ganha seguidor, tal, não sei o que lá, e tu não vai conseguir atender. Vai dar ruim, tu vai se queimar, tu vai desaparecer. Agora, se você tiver estruturado para receber demanda, quem está preparado aí para crescer em um mês, 3 vezes? Eu não tô. Eu vou ficar Nem louco. pensar, Não dá. nem pensar. E você precisa estar. Porque, assim, tudo isso aqui, todo esse processo aqui, tudo que a gente está conversando, qual é a ideia, né? É que você monte um modelo de negócio que seja replicável. Se eu tiver uma agência com todos os processos desenhados, tudo bonitinho, como que contrata, como que atua, como que fecha um contrato, como que faz o comercial, tudo bonitinho, eu não posso chegar numa pessoa que está começando agora e falar assim, ô, bonito, você não quer montar uma filial da minha agência? Por que ele montaria hoje? Ele só ia pegar um logo, uma marca. Só que se eu entrego isso para ele pronto, e ele só tem o trabalho de
fechar os negócios e escolher as pessoas certas para os lugares certos que já estão definidos e existe um treinamento, ele vai falar assim, putz, é um atalho, eu quero. E se eu tenho isso montado e eu tenho cliente, eu tenho demanda e tudo mais, se eu me encher o saco disso, eu venho da agência. Uma vez perguntaram assim para mim, um tempo atrás, assim, por que você não vende agência? Eu falei, quem vai comprar essa porra? Porque se eu sair, porque era assim, tá, mas não tem receita? Tem. Se eu sair, a agência acaba. Os clientes estão lá por minha causa, não estão pelo processo, pelo que a agência entrega, elas estão lá porque veio pelo Guilherme. Não pode ser assim. Não pode. Tá? Quer ver outro exemplo? Clube de negócio aí. A gente está com 3 coordenadores aqui. A Mari, a Raquel e a Gisele. Vocês perceberam que eu tenho evitado participar? Tem 2 razões. A primeira é porque eu não paro. Preciso parar. A segunda é porque os clubes precisam rodar sem mim, né? Se ele não rodar sem mim, como é que eu vou bater a meta de ter 80 clubes? Eu vou estar nos 80? Não dá. Então, o que eu estou montando? Nem que fizesse só isso, né? Eu estou montando um processo, checklist, eu estou construindo, eu estou validando, eu estou vendo o que dá certo, o que não dá, a gente vai mudar. Vocês estão vendo isso acontecer na prática. E estou mudando, estou buscando inovação. E eu estou mensurando isso. Eu estou mensurando, só nas últimas semanas eu fiz 3 tipos, o anúncio é o mesmo, eu não mudei público, não mudei criativo, não mudei nada, eu mudei a página de destino. Foram 3, o formulário, o Simpla e o Zoom. Sabe o que eu descobri? Que não faz diferença. Aí eu vou em qual? E que dá menos trabalho como processo. Só que se eu não mensurasse, eu vou no que dá menos trabalho, mas dá menos resultado. E aí eu vou, aos pouquinhos, eu vou automatizando. Então, assim, para a gente não ficar muito tempo aqui. Tudo que eu estou falando, algumas coisas eu já venho aplicando. Eu lembro que uma vez eu fui falar de processo e a galera, né, processo, eu quero marketing, eu quero divulgar, não sei o que lá. Cara, não adianta, velho. Não adianta. Então, assim, precisa construir a base, você precisa ter mentalizado onde você quer chegar, para aí depois, olha na ordem, no passo a passo, onde está o marketing aí. Está lá no finalzinho. Está lá no finalzinho. E aí eu quero passar esse passo a passo aqui para vocês. Tá, vamos lá. Começar aqui, ó. O objetivo principal. Primeira coisa, o objetivo principal não é da empresa. O objetivo principal é o objetivo de vocês. Então, assim, qual é o objetivo de vocês como empreendedor? Por que vocês montam uma empresa? Não vem com papo de que é para ajudar as pessoas. Isso é papo. A gente monta a empresa porque a gente quer ganhar dinheiro e ter uma qualidade de vida, seja trabalhando menos, seja ganhando mais, ou seja, os dois. E aí você tem que fazer algumas perguntas, né? Qual é o teu objetivo de vida? Assim, como que você quer que seja a sua vida? Como que você quer que seja ela no dia a dia? Você quer ter tempo para fazer atividade física? Quer ter tempo para os filhos? Você quer, sei lá, poder viajar a hora que você quiser? Quanto de dinheiro você precisa para viver a vida que você quer? E aí esse objetivo, essa sua visualização pessoal é o que vai te dar o propósito e energia para você tocar um negócio. Todo mundo aqui sabe que tocar um negócio é difícil pra cacete. Porque quando você acha que está tudo bem, vem alguma coisa que acontece, é um lockdown, uma pandemia no meio do nada, sei lá, cara. E aí? Né? Então, assim, você começa pelo teu objetivo. Você não tem que ter medo Isso é legal, assim, não é o medo de perder a empresa, você tem que ter medo de perder o seu self, você mesmo, que acontece com muito empreendedor. Ele começa a empreender empolgado, tal, quando vai ver ele está sendo consumido, ele deixou de ser ele vive estressado, não sei o quê. Não é para isso que se monta a empresa. Trabalhando 20 horas... É óbvio que no começo vai ser necessário fazer isso. Está começando, tudo mais. Até tem energia, uma hora ela acaba.
E aí a empresa vai acabar contigo. Então, você começa pelo teu objetivo, tá? Definiu o objetivo, você vai para o objetivo estratégico. Aí sim a gente começa a falar da empresa. Para eu conseguir cumprir meu objetivo principal, como que a minha empresa ela deve ser? Aonde ela tem que estar? E assim, o objetivo estratégico é visualizar a empresa. Por exemplo, eu quero que a minha agência fature X e que tenha tantos clientes e que a minha taxa de saída da agência seja tantos por cento e que eu não operacionalize nada. Um objetivo estratégico do movimento empreendedor é ter 80 clubes de negócios daqui a 5 anos. Porque eu sei que se tiver 80 clubes e a minha agência tiver assim, eu de repente eu pego, o meu objetivo é vender a agência, ficar só com o clube. Pode ser isso. Eu montar a agência para vender. Que é bem provável que seja esse o meu objetivo. Hoje ainda não, mas eu posso transformar isso no objetivo. Vou transformar isso, gero uma receita e eu vendo depois. Para alguém que está entrando agora, fala, entra aqui, já pega os clientes, tá os processos, está aqui, ó, a galera contrata a agência, não contrata o Guilherme, tá tudo certo. E aí eu fico lá com o movimento empreendedor. Tá? E são esses... Então, tá aqui, ó, o que eu falei. 2 padrões, podem ter outros. Dinheiro e oportunidade que vale a pena agarrar. Em que sentido? Eu tenho que construir uma empresa que funcione, que tenha clientes, previsão de receita, e que quando alguém vai lá e eu falo assim, quero vender, quero me livrar, eu consiga fazer dinheiro com isso, mas que vale a pena para a pessoa, que não seja uma enganação, não vou vender, não vai vender porcaria, entendeu? Quem vai comprar aquilo lá é um elefante branco, que não tem cliente, não tem nada. Tá? E aí aqui você visualiza, cara, eu quero isso aqui. Eu fiz a provocação para o Leandro, porque eu imaginei uma coisa, depois com o argumento dele, ele me convenceu que beleza, vai dar os cursos, mas ele tem que se imaginar. Como que eu quero dar curso? Quantas lives que eu quero fazer? Como que vai ser a empresa? Que tipo de... Eu vou ter equipe para fazer a edição dos vídeos? Eu vou gravar o vídeo, vai ter uma equipe que vai editar, e aí uma outra vai fazer os meus stories, vai me gravar. Visualiza isso. Pô, mas está muito longe. Mas exatamente. Porque você precisa começar a construir a empresa de forma que você chegue até aquele objetivo estratégico que você definiu. Exemplo prático. Como que eu chego até 80 clubes? Se eu ficar participando de todos os encontros? Eu não vou. Então, eu tenho que criar as ferramentas para que os coordenadores consigam tirar o clube do papel. E tem mais. Eu estou dando um baita de um suporte para vocês. É impossível dar esse suporte para todo mundo. Tem que ter um sistema que o cara entre e seja muito mais fácil dele criar o clube. E eu já sei o que eu preciso fazer para isso, e eu já venho fazendo. Aí surge a plataforma, aí agora já subi um curso lá dentro gratuito, que nem é meu. Fala assim, eu não vou produzir conteúdo sozinho, vou produzir dos outros. Quem são as pessoas? Já está lá dentro. Eu já estou preparando um texto assim que eu liberar, que eu preciso só revisar para ver se não tem nenhum erro no curso. Eu vou lá nos grupos de vocês e vou falar, oi, pessoal, no de membros. Tudo bem, pessoal? Ó, quem não fez a adesão lá na plataforma, está fazendo test drive, enfim, entra lá, tem um curso lá sobre fidelização com o Fábio, que alguns de vocês fizeram lá o curso dele, lá do Canvas. Não foi bom o curso? Falei, vou trazer para a plataforma, vou agregar valor. Estou preparando lá na frente, porque quanto mais conteúdo tiver lá dentro, é um diferencial, mais fácil vai ser converter. Então, já começa a preparar a situação desde agora. Tá? Então, é isso, porque eu já visualizei como que vai ser lá na frente. Quer ver? Eu já devo ter falado, eu vou parar aqui, porque isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Quem já viu eu falando que o objetivo do clube de negócios é ter um aplicativo que quando eu for indicar alguém, por exemplo, eu vou indicar o Leandro, eu vou lá no aplicativo do clube de negócios, eu faço a indicação pelo aplicativo, indico tal cliente tal, a Gisele aqui, para o Leandro, já vai o contato, e aí eu mando a indicação. Ele recebe um pop-up. Você acabou de receber uma indicação de negócios do Guilherme. Aí ele vai abrir, vai ver, ele vai clicar no contato, já abre o WhatsApp.
entre em contato com a pessoa. Entrou em contato com a pessoa, fechou o negócio, ele vai lá dentro dessa indicação e fala assim, negócio fechado, o valor. Aí ele manda, eu vou receber. O Leandro fechou o negócio com a indicação que você fez. E aí a contabilidade, em vez de ser aquele formulário do Google Forms, que eu tenho que ir lá, exportar Excel e o caramba, eu só vou abrir aqui resultados do dia. Eu já visualizei isso. E eu já sei até quanto custa uma plataforma dessa. É dinheiro pra cacete. Bastante. Mas pensa, que clube faz isso? Que grupo de networking tem uma plataforma dessa? Eu já estou visualizando. O meu objetivo estratégico está muito... O do movimento empreendedor é muito mais bem definido do que o da agência. A real é essa. Porque eu acredito muito mais, eu acredito que o modelo é escalável, eu estou olhando como empreendedor, eu não estou vendo mais como técnico que manja de marketing. Eu já estou tirando isso. Não é esse cara. Eu não quero ficar lá fazendo anúncio, mano. Entrando lá no gerenciador. Não, não. Sei fazer? Sei. Eu faço conteúdo melhor do que... Eu faria conteúdos melhores para os meus clientes? Eu faria. Mas não dá, cara. Tá? Então é isso. Essa é a importância. Eu parei mais aqui porque essa é a importância do objetivo estratégico. Cara, se você não, você sai fazendo. Ah, vou fazer isso aqui agora, porque aí você começa a criar coisas que resolvam problemas pontuais. Você nunca vai para a tarefa que vai te fazer chegar mais perto dessa visualização que você tem. Saca? É isso. Tá? Mas vamos lá, vamos voltar aqui, senão vamos até meia-noite hoje. Tá? Objetivo estratégico. Entenderam aqui? Pode fazer assim, ó. Tô vendo vocês. Show. Aí a gente vai para a estratégia organizacional. O que é estratégia organizacional? É o tal do organograma. Quem é o presidente, tal, que fala assim, pô, mas sou só eu. Não importa. Escreva a sua empresa como se ela fosse gigante, cara. Ah, precisa ter o CEO, precisa ter o vice-presidente financeiro, vice-presidente de marketing. Escreva isso. Coloque essas funções. Ah, vai ter o RH e tudo mais, não sei o que lá. Ah, sou só eu. Então você é todos. Então você é todos. No caso da Maíra que falou da mãe, a mãe vai ter uma função lá dentro. Qual é essa função? É dar palpite na estratégia? Não. Por que escuta? Porque se tivesse isso definido, não escutava, falava assim, a tua função não é essa, deixa comigo. Depois tu me cobra se der errado. E tem que ser cobrado. E aí vocês têm que escrever quais são esses cargos e definir quais são as responsabilidades daquele cargo ali. Ó, o gerente de marketing é responsável pela estratégia de posicionamento, blá, 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 as tarefas são essas, tal. Como que vai ser avaliado o resultado? Quais são os indicadores chaves daquela função de marketing? Ah, é captação de leads, sei lá, vendas, tudo mais. Aí tem que ter um gerente, tem que ter os executivos. Coloquem isso, como se ela fosse grande. Eu faço isso sempre no meu. Eu sempre fiz. E aí, a primeira vez que eu fiz, acho que foi logo que quer ver, em 2017, que foi quando eu quebrei lá, que eu fiz a mentoria do Joel e tudo mais, e aí eu fui fazer o Canva, né? Aí eu comecei a fazer isso. Quais são as funções que deveria ter na minha agência? Eu entrei em desespero, porque não tinha nenhuma quase. Falei, na verdade, isso aqui não tá rolando, mas precisa, vou fazer essa. Depois eu fui colocando pessoas para fazer. Só que aí eu sei quais são as funções. Eu não contrato alguém, faz aí o que eu não vou fazer. Não. Tá? E se você escrever isso antes, quando a pessoa entrar, você já sabe o que ela vai fazer. Ó, você vai fazer isso aqui, ó. Eu vou te cobrar por isso aqui. Você vai fazer dessa forma aqui que eu estou falando. Ah, mas outro lugar eu fazer assim, mas não importa que você não está lá. Se você está aqui faz assim. Ó. Tá? Enfim, e assim, organizem a empresa de vocês, mesmo que ela não tenha esse tamanho todo. Tá? Porque aí a organização ela começa por aqui.
pelas funções, tarefas e responsabilidades. Por sinal, a maioria aqui, assim como eu, vai acumular um monte. Mas você sabe quais são as tarefas que devem ser feitas, tá? Beleza. Olha só. E aqui a gente já começa, tem algumas dicasinhas aqui. Deixa eu diminuir aqui. Ó, primeira coisa, o trabalho tático é feito pelos técnicos. O trabalho estratégico é feito por gerentes. Se você vai contratar uma primeira pessoa, você vai contratar o quê? Um técnico ou um gerente? Um técnico. O gerente é você, a princípio, né? Então, assim, você precisa estar mais envolvido com as questões estratégicas da empresa. Vou dar outro exemplo aqui também, que acontece muito. Se eu tiver que ficar fazendo conteúdo para cliente, agendando post, fazendo anúncio e tudo mais, eu deixo de fazer um contrato, de bolar um serviço novo, de procurar melhoras no serviço, de encontrar falhas no processo, de gerar conteúdo para mim. Não sei se repararam, mas eu não estou gerando conteúdo para mim. E tem funcionário meu que está gerando conteúdo todo dia. Tá fácil, dá para mandar mais coisa, dá para fechar mais cliente. É verdade. Né? Mas por quê? Porque agora eu estou focado em outras coisas, mas não deveria. Né? Eu deveria, de repente, eu poderia terceirizar alguma parte de conteúdo para a minha própria equipe. Ó, faz aí uns conteúdos para mim, eu vou provar ou não. Se tiver ruim nesse nível que vocês estão fazendo algumas coisas aí, não quero não. Mas beleza. Outra coisa, ó. A gente precisa agir como a gente quer que as pessoas ajam também. Então, é assim. Eu cobro muito da minha equipe que eles se preocupem com o resultado dos clientes. Tipo assim, não é executar a tarefa, é assim, qual é o impacto que a tarefa de você está gerando para o cliente? Porque se for impacto zero, ele não precisa pagar a gente. Só que aí, eles precisam enxergar isso em mim também. E aí, se eles não estiverem enxergando, ou uma, eu realmente não estou fazendo, ou duas, eu estou falhando na comunicação. Eu estou falhando na comunicação. Então, assim, antes da gente exigir, né, de um colaborador ou de alguém que está ajudando a gente tem que agir da forma que a gente cobra, tá? E aí, assim, uma vez organizada a empresa de modo mais inteligente, né, a tarefa mais importante é você seguir as regras do jogo que você acabou de criar. Tá? É seguir as regras do jogo. Então, cuidar da parte estratégica, o tático cuida da parte operacional. Tá? Aí a gente entra na estratégia de gestão. O que a gente precisa ter dentro da gestão? Já sei quais são as funções e tudo mais, beleza. Agora vamos para o campo de batalha. Como que faz isso? Já sei quais são minhas responsabilidades. Até sei minhas tarefas, mas como que eu executo? Aí você precisa ter um sistema. O sistema, aí aqui é processo mesmo. E quais são as ferramentas que vão ser utilizadas? É checklist, é passo a passo. Cara, para fazer um exemplo, um post no Facebook, no Instagram, você precisa fazer essa forma. Você vai ver qual é a linha editorial, vai criar a pauta, da pauta você vai fazer a pesquisa, da pesquisa você vai pegar lá um conteúdo mais interessante, vai transformar aquilo numa legenda, vai passar para o... Como que faz isso? Aonde que passa, por exemplo, a tarefa para o designer fazer o post? E tudo isso tem que ser o mais automatizado possível. Quem é coordenador do clube de negócios está vendo o quanto eu estou tentando automatizar ao máximo, tirar trabalho de todo mundo. E ser simples, né? Simplificar. Tá? Isso que eu estou criando é um sistema. Sistema de captação de leads, sistema de conversão. Né? Tem lá o funilzinho, eu comentei, acho que quem foi com a Gisele e com a Mari, eu falei do funilzinho lá. Eu preciso captar lead e colocar vocês já para chegar com o cara que já está com o pré-cadastro montado. Né? Enfim, tá? Só que tem sistemas também de informação. Então, a gente precisa ter... o cliente veio, quais são os contatos que eu tenho? A gente não tem lá WhatsApp, e-mail, da onde que é. Eu sei quem se inscreveu para Blumenau, eu sei quem é para Santos.
Eu não monto checklists lá para vocês, ó, o cara entrou, tem que fazer isso, 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 isso. Né? A apresentação do encontro mesmo, não segue um padrão, não é sempre igual. É sempre um padrãozinho. De vez em quando eu faço um teste novo, mas ela segue um padrão. É sempre a mesma ordem das apresentações. Tipo, é sempre os membros, apresentações especiais e depois os convidados. Vocês sabem por que eu deixo os convidados para depois? Então, tem um porquê. Porque o convidado, se eu colocar ele antes, na hora da apresentação especial, ele sai. Vai embora. Ele sai. É chato às Exatamente. vezes. Dependendo da apresentação de 10 minutos, é muito chata, a pessoa é enrolar. Não é boa a apresentação, ele sai. Já falou, já viu quem está lá, ele sai fora. Eu deixo para o final. E aí, por que... Ó, outra coisa, isso é processo, meu, isso é estratégia também. Por que eu chego agora no final e falo assim, ó, tá aberto, alguém quer passar um feedback? Porque pelo feedback eu já sei quem está a fim de entrar ou não. O cara falou, cara, que legal, eu já quero fazer parte. Blumenau, ontem, alguns falaram isso. Coincidentemente, os que falaram foram os que fizeram a adesão para o test drive. É estratégia, sistema. Eu falo, cara, dá certo. O que eu tenho que chegar para o coordenador e falar? Cara, ó, a ordem da apresentação é assim, você vai falar o que é, vai falar primeiro os membros, depois a apresentação especial, depois os convidados, aí você vai falar vai fazer o pitch de vendas e depois você abre para a galera conversar. Sistema, isso é um sistema. Checklist. Só que isso precisa ser passado, tá? Então, eu crio, primeiro, padronização. Por um lado, padronização interna, todo mundo fazendo igualzinho. O cara tem que ir no encontro de Santos e no encontro do Rio de Janeiro, Blumenau, e ele vê a mesma estrutura. Não pode ser diferente. Vai falar, cara, que bagunça isso. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho personalização para o cliente final. Eu não vou mandar um convite do encontro de Santos para a galera de Campinas. Qual o sentido disso? Por isso que não é mais o movimento empreendedor falando dos encontros. Cada clube tem o seu. Mensagem direcionada. Sistema, estratégia, enfim. Né? Beleza. E aí, só depois que a gente tem tudo isso montado, que é aconselhável a gente ir para a gestão de pessoas. Se você tem tudo desenhado, quais são as funções, responsabilidades, você tem os sistemas, vocês têm o checklist, vocês têm tudo, vai ficar muito mais fácil chegar alguém que não precisa estar treinado, que precisa ter grande qualificação. Fala, cara, é só isso aqui. É alguém com vontade de aprender e tudo mais. E você saber comunicar todas essas etapas anteriores logo que ele entra. Vocês já repararam? Não sei se vocês vão reparar. Quem é coordenador aqui, quando entrou, eu sei, meio que sem querer, eu fiz exatamente isso. Eu contei lá qual era o objetivo estratégico, eu falei o que era, quais eram os valores, eu falei que tinha um método, eu falei que não sei o quê. Óbvio que no meio do caminho eu fui vendo várias coisas que deveria ter feito, e está melhorando e tudo mais. Só que foi isso, foi esse o processo que foi conversado com vocês. Esse é um processo que eu tenho que fazer quando entra alguém na agência. Entraram 2 pessoas novas recente, o que eu fiz? Uma reunião, falei, cara, a agência é assim, é assado, esses são nossos clientes, cara, eu acredito que tem que ser assim, por causa disso, blá, blá, blá. Ó, o sistema que a gente usa aqui é esse aqui, a gente faz assim, quem vai falar com você é tal, tudo montadinho. Tá? E aí fica mais fácil, né? Se a gente tem tudo isso documentado. A gente passa a nossa visão, os nossos valores e mostra a organização, tá? E aí, essa organização, essa forma de agir é o que a gente chama de regra do jogo. Vocês montam a regra do jogo da empresa de vocês. Não as pessoas, eu acho que tem que fazer assim. Não, tu não acha, velho. Aqui a regra do jogo é essa. Ou você joga o jogo que eu montei, ou você sai fora, né? Então, quais são as regras? Olha só. Calma aí, deixa eu diminuir aqui. Ó, primeiro, nunca pense no que você quer que as pessoas façam para depois ir lá e falar para elas sobre a ideia. Isso já precisa estar montado, senão você gera confusão, né? Outra coisa, não crie algo para as pessoas que você também não queira jogar. Não adianta eu falar para o meu time, ó, vocês têm que focar no resultado e eu não estou disposto a focar no resultado. Não vai dar certo, né?
Eles não vão comprar a ideia. Outra coisa, certifique-se da existência de meios específicos para ganhar, sem encerrar o jogo. O que isso quer dizer? Pequenos marcos de vitória. Bateu uma meta de um cliente. Pô, galera, batemos, tal, legal. Criem marcos, né? O jogo continua. A gente conseguiu bater essa meta, mas continua. Tem que crescer. Tá? Então, criar esses marcos. Outra coisa, mudar o jogo de vez em quando para não ficar monótono. Você muda a tática, o que você está fazendo ali no dia a dia, mas nunca a estratégia final. Né? Então, por exemplo, o que é mudar o jogo de vez em quando, mudar a tática? Foi o que a gente fez lá com o encontro Blumenau Campinas, que a gente juntou todo mundo. Não foi uma mudança? Putz, foi legal. De repente a gente pode, vamos fazer um encontro geralzão, todos os clubes, num sábado, sei lá. A gente mudou a tática, mudou o dia, juntou todo mundo, faz um outro formato, mas a estratégia continua a mesma. Que é o quê? Criar conexão, gerar negócio, fazer crescer, expandir. Tá? Então, isso é bacana também de vez em quando. Outra coisa é que as pessoas elas precisam ser lembradas das regras constantemente. Então, assim, se eu chego para minha equipe e falo de resultado, eu preciso o tempo inteiro estar lembrando, galera, esse cliente não está dando... Cadê o retorno do cliente? Não está dando o resultado. Eu já terminei as tarefas do cliente. Tá, mas não está gerando o resultado que a gente está esperando. Você chegou a analisar? Não. Então, olha... Né? Então, isso precisa ser lembrado o tempo todo para que se torne uma cultura da empresa. Tá? Outra coisa é que precisa fazer sentido. Né? Então, não adianta pedir coisas absurdas e chegar com algumas coisas que não façam sentido para o time. Né? Deixa eu usar um exemplo esdrúxulo. A gente vai fazer meme para todos os clientes aqui. Não, a gente é especialista em meme. Aí eu pego, sei lá, um psicólogo e eu fico fazendo meme pro cara, que é sério. Tipo, não faz sentido. Aqui, ó. E de vez em quando o jogo precisa ser divertido. Então, você criar dinâmicas e atividades que tornam ali a rotina um pouco mais divertida. Então, de vez em quando, lá com o time, né? Eu vou lá, a gente compartilha um meme, começa a falar sobre coisas assim que não tem nada a ver com o trabalho em si, né? Eu não falo só de trabalho. De vez em quando vai um meme, a gente faz uma piada, faz uma brincadeira ali, tem aquele bate-papo mais descontraído ali no ambiente ali do grupo lá, mas também não é o tempo todo. É só para dar aquela quebrada, não ser só trabalho, isso acaba juntando mais o time, tá? E outra coisa, se você não conseguir criar um bom jogo, uma boa estratégia, um bom sistema para você, copia. Copia. Tá? É melhor uma ideia que funcione copiada do que uma bagunça autoral. Tá? Então, é isso. Tá? E outra coisa importantíssima, você precisa de pessoas que queiram jogar o jogo que você fez e não quem acredite num jogo melhor. Porque senão ele vai fazer de má vontade, ele vai jogar contra você. Tá? É tipo você chegar pro Neymar, um baita de um cara, e falar assim, cara, o negócio é o seguinte, a estratégia do meu time é todo mundo voltar para defender. Ele vai fazer isso? Ele vai achar que não, tem que ir todo mundo para frente. Ele não vai render no teu time. Pode ser o Neymar. Não sei se eu usei o melhor exemplo. É o Cristiano Ronaldo, o Messi. Se ele não acreditar no sistema, ele achar que tem o melhor, ele não vai render o que ele pode. Tá? E o sistema é o que produz o resultado. As pessoas gerenciam esses sistemas aí que vocês criaram. Beleza até aqui? É conteúdo pra cacete, né? Mas eu acho que dá uma visão mais legal aí para vocês começarem a enxergar a empresa de vocês de uma maneira de fora, tá? Como negócio, tá? De marketing a gente fala sempre, vou dar uma passada rápida, mas basicamente a estratégia de marketing ela está sempre pautada no cliente, no que ele quer, não no que você quer. Não no que você quer. Quer ver só? Cara, eu vou dar um exemplo, porque na hora que eu estava lendo sobre isso aqui, o autor escreveu, e aí eu fui ler aqui para a Thaís, né? Eu falei, Thaís, olha só, eu vou ler isso aqui. Eu li, eu falei, te lembra alguém? Ela falou exatamente a pessoa que eu estava pensando. Que assim,
você pede uma coisa, aí a pessoa assim, cara, não dá, eu vou fazer assim e tal, porque o meu fornecedor assim, assim, assado, tal, não sei o quê. A pessoa, ela quer adaptar o produto dela ao que ela quer, a necessidade dela, não a minha. Eu falei, mas eu não quero isso. Eu quero isso aqui, ó, que tu fala que vem de tu tá mudando porque, cara, como assim, velho? Coincidentemente, é alguém que tem um negócio que está lá patinando. Óbvio, eu ainda aceito assim, né? Porque. Mas, cara, é óbvio que as outras pessoas não vão aceitar isso. Ah, pô, eu pedi uma coisa assim, sei lá, você vai pedir um hambúrguer. Depois, a Tabata vê isso aqui, vou usar ela como exemplo. Ela não está aqui, mas ela pode ver depois. Aí eu falo assim, cara, vou pedir aquele sanduíche lá com cheddar. Aí ela fala, pô, cheddar tá caro. Eu vou comprar um requeijão. Aí eu compro o bagulho lá, vem um requeijão. Mas, caralho, não era cheddar? Ah, mas é porque o cheddar tá caro. Eu botei um requeijão aí. Oi? Baseado em quê? Não, é porque tá caro, eu não quis subir meu preço. Eu não quis mexer na minha margem, eu mudei o produto. Tá, mas eu queria comprar o outro. O que eu vou fazer? Eu vou comprar de novo? Não. Cara, muita gente faz isso. Não caiu nisso, tá? E aí, assim, os dois pilares da estratégia, tá? Bem-sucedida, demografia e psicografia do cliente. Demografia é quem é o seu cliente. É homem, mulher, idade e tal, cidade, onde está, tá? E você sabendo quem é, você consegue determinar por que ele compra. Isso é psicografia. Por que ele compra, por exemplo, o cliente do Leandro, por que ele compra um treinamento? Existe um porquê. Ele não compra para aprender a mexer no Excel, ele compra porque ele quer uma promoção e tudo mais. Ele está em busca de algo, ou porque ele precisa ter controle das finanças da empresa dele, ele não tem. Tá? Só dando um exemplo rápido aqui, tá? Mas vamos lá. Tá? Detalhe, a gente está no momento que nem o Leandro falou, divulgação, Instagram, conteúdo. Galera, tem muita gente fazendo conteúdo, fazendo milhões de coisas. Tipo, tá muito saturada a informação, tá? E o desafio, qual é? É você entender o teu cliente, como que você vai se comunicar com ele para que você consiga realmente conversar com ele, né? Se não, você tem dois caminhos aí dentro desse cenário que a gente tem hoje. O primeiro, se aproveitar que as pessoas, que ali é um canal barato, né, que você consegue atingir milhões de pessoas, tá? Ou essa infinidade de informações é o que vai te matar também, porque não tem mais barreira de entrada em nada. Não tem barreira de entrada. É muita gente entrando ali no teu mercado, é concorrente surgindo, ou você se destaca, ou você tem uma boa comunicação, ou, cara, tchau, você vai morrer. Não estou falando para você, Leandro, estou falando para todo mundo, inclusive para mim. Tá? Então, vocês precisam ter isso em mente. Tá? E aí, o basicão aqui do processo de marketing. Você tem que ter uma boa promessa para atrair o cliente, tá? Continua, quando você atrai esse prospect, esse lead, essa pessoa que manda uma mensagem, você tem que fazer a venda, não adianta ele vir até você, você tem que fazer, realmente executar aquela venda, tá? E aí é óbvio que você termina esse processo cumprindo a promessa, tá com C cedilha aqui, sério mesmo, velho? Porra, me recuso, peraí. Pode parar. Beleza. Me recuso, tá gravado. Peraí. Pelo menos tem um promessa aqui em cima que tá certo, né? Dá para falar que foi um erro crasso, mas que eu sei como que se escreve. Que doeu nos meus olhos. Pronto, voltou. Tá? Então, assim, você continua e entrega a sua promessa. Na verdade, não é nem entregar, né? Você tem que entregar um pouquinho mais do que aquilo que você prometeu. Porque daí você fideliza esse cara e você tem um cliente que compra mais vezes com você, fica mais tempo ali com você, e é o que vai gerar o lucro da tua empresa. Né? Às vezes não é a venda que gera o lucro, é continuar vendendo para ele. Tá? Cadê aqui? Tá? Então, basicamente, o que é isso aqui? Marketing, vendas, como que você cumpre a promessa? São as operações da tua empresa. São os processos da tua empresa, são os checklists.
Esses são os processos chaves, tá? Beleza. Ah, aqui, ó. Entregue promessas que a concorrência não tem coragem de imitar. Quem é mestre nisso aqui é o Joel. Eu não conheço ninguém que seja melhor em entregar promessa que ninguém tem coragem de imitar. Quem é o retardado que fala que vai colocar 5.000 pessoas para tomar banho na praia às 5 horas da manhã? Não tem, velho. Sabe, assim, eu falo, cara, é muito louco. Nem fudendo, não faço. Mas você precisa encontrar aquela sua promessa. É assim que se destaca. Não é à toa. Ele não chegou lá naquele 1.200.000 pessoas que seguem ele à toa. É porque ele faz isso. Tá? Beleza. E aí, por último, estratégias de sistema. Estou falando de sistema, tal, mas o que é isso? Existem 3. Tá? Primeiro, são sistemas rígidos, ativos físicos, vestuário, cores. Pensa que tem um escritório, cor da parede, cor de uniforme, tudo isso é um sistema. Tem que ser padronizado. Ou vocês vão no McDonald's e está cada um vestido de um jeito. Ou, por exemplo, corretor de imóvel, não está todo mundo de terno. Isso é um padrão, é um sistema. Tem um porquê de ser daquela forma. Apesar que eu já vi aqui em Santos, eu não sei se tem em outros lugares, em Santos eu já vi gente de polo e jeans. Eu estranhei. Eu não ligo, mas a pessoa um pouquinho mais velha pode ser que ache meio assim, porque já está padronizado. Não tem. Normalmente tem esse padrão, mas tem bastante gente que não é. Mas eu percebi, eu mudei o meu padrão de roupa da minha vestimenta para se encaixar. Então, mas aí o que acontece? Tu se encaixou no mercado. E aí, quando a gente chega aqui e fala assim, ó, crie e entregue promessas que a concorrência não tem coragem de imitar, você fala assim, vou vender apartamento para jovem rico. E aí você fala assim, eu não vai ser terno e gravata, porque esses caras nem gostam de ver terno e gravata, ele nunca usou, ele só usa quando tem casamento de alguém e ele pega emprestado do pai. Que ele não usa. Aí você fala assim, vai ser um pouco mais descolado. De repente pode ser um posicionamento seu, que é uma estratégia de marketing que você descreve no teu sistema no sistema lá, a gente fala, ó, o código de investimento é esse. Tá? Enfim, aqui são sistemas rígidos, mesmo são coisas tangíveis que você vai padronizar dentro do teu negócio, dentro da tua empresa. Outra coisa, sistemas maleáveis são os processos. Então, qual que é a ferramenta que você usa, os checklists que você vai fazer? E por que ele é maleável? Porque ele sofre inovação. Todos sofrem, na verdade, né? Mas ele muda mais constantemente. A maior inovação, muitas vezes, está aqui. Num processo de vendas, numa frase que você fala, numa pergunta a mais que você faz. Tá? Então, são sistemas maleáveis. E, por último, sistemas de informação, dados e informações. Porque se vocês não estiverem mensurando os dados da empresa de vocês, como que vocês vão melhorar um processo? Como que vocês vão causar inovação? Você não sabe qual é o impacto. E aí que a gente tem um processo de desenvolvimento de negócios. Lembra que a gente falou? Inovação, quantificação e orquestração. Vem dos sistemas. Então, está tudo interligado. Está tudo interligado. Então, você precisa saber quais são os indicadores chaves, mensura tudo que você puder, Então, por exemplo, deixa eu pegar alguém aqui de exemplo. Tá, o Leandro, tá, deixa eu ver aqui, ó. Ó, vou dar um exemplo aqui. A Yara, que eu não usei de exemplo ainda hoje, vai fazer uma foto. Quanto tempo que ela leva para editar uma foto? Aí, sei lá, de repente, eu não sei se ela edita uma por uma, ou se ela edita uma e aí a iluminação está parecida, ela salva o preset e faz as outras. De repente, ela pode inovar no pacote de serviços dela, do tipo assim, cara, se eu fizer dessa forma, ao invés de eu vender 12 fotos para a pessoa, eu vou vender, sei lá, 50. Só que aí, ao invés de eu ganhar, sei lá, R$800 para vender 12 fotos, eu vou cobrar, sei lá, 1.200, vendo 50 fotos, pô, uma percepção absurda, só que o meu trabalho é quase nenhum, é só pegar o preset lá, jogar em todas as fotos e pronto, eu entrego para o cara. Diminuir o tempo. Sei lá, estou colocando, aí ela quantifica, fala, aí eu consigo, entre aspas, editar 50 fotos ao invés de usar 5 horas, sei lá. Pô, estou editando 50 fotos em 5 horas e 2 minutos.
ou 10 minutos, que pode ser o tempo de salvar as imagens e tal. Ah, beleza, eu estou ganhando uma margem maior por foto. Estou me diferenciando dos concorrentes que vendem 12. Só dando um exemplo. Quanto tempo que eu gasto no ensaio com uma pessoa para tirar essas 50 fotos? Como que eu faço para melhorar? E se eu chegar e, de repente, quando ele chega... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que quando eu fui fazer as fotos com ela, ela começou a montar o bagulho, testou. E se ela já tivesse testado antes? Será que o processo não seria mais rápido? Ela teria mais tempo para editar e sei lá. Tudo isso. Tudo tem que ser mensurável. Eu mensuro quantas publicações a minha equipe produz por mês. Porque daí eu sei, assim, eu falo assim, cara, se produzir isso aqui, eu faço uma continha eu faço uma continha básica, né? Eu falo assim, cara, quanto tempo demora para criar um post? Eu criei 12 publicações de um cliente que eu estava fazendo, eu criei em 1 hora. Em 1 hora. Tudo bem que eu sou prático, né? Eu já pego, eu falo, cara, eu vou falar isso, beleza. Aí eu começo a montar, eu tenho um sistema interno. Eu falo, cara, eu preciso ensinar isso para o time. Porque se fizer 12 por dia, quer dizer que eu posso pegar 12 clientes que têm posts diários. Eu faço em 1 hora. Estou falando delas fazerem uma a cada meia hora, considerando 6 horas de trabalho e 2 para, sei lá, para fazer outras atividades. Aí eu faço essa conta, tá, beleza. Então, se demorar meia hora das publicações, eu tenho um cliente que tem post todo dia, quanto que eu cobro por isso? Aí eu vejo o potencial que aquela pessoa pode gerar de negócio para mim. Beleza. Ok. Quanto tempo leva, por exemplo? Aí eu começo. Quais são os tipos? Cara, tem cliente que eu olho lá, tem arte pra cacete. Eu falo, caralho, tá caindo o engajamento quando tem arte e quando tem foto, que dá menos trabalho, o engajamento é melhor e vende mais. Então, já cheguei no time e falei, velho. Vocês estão reclamando que o designer tá demorando um pouquinho para entregar? Vocês olharam o número? Olha lá. Quando ele faz a arte, cai o engajamento. Mais trabalho. Eu libero ele para fazer outras coisas e vocês facilitam o trabalho de vocês também. Eu mensuro tudo, eu olho tudo. É tudo baseado... mas baseado em quê? Baseado no número. Se o cliente falar assim, pô, mas tem menos arte. Eu falei, cara, mas eu tô te entregando o resultado, cara. Tá aqui, ó. Teu engajamento aumentou, isso eu já fiz. Teu engajamento aumentou, sei lá, 40%. Eu lembro que um dos primeiros clientes que eu tive, ele falou justamente disso. Eu não lembro exatamente o que foi, ele queria que fizesse 2, era isso mesmo, não foi nenhum dos primeiros, eu lembrei qual era. Ele queria que fizesse 2 publicações por dia, em alguns dias. Na época, isso eu mostrei no resultado. Caía o engajamento dele. Quando fazia uma em determinado horário, tinha mais engajamento do que as 2 somadas. Eu falo assim, ó, você está fazendo, sei lá, 50 posts por mês, o total de engajamento foi menor do que o mês que eu fiz 25. Você está dando mais trabalho, eu vou ter que te cobrar mais e eu estou te entregando menos resultado. Resumindo, voltou para 25. Mostrei número. Hoje mudou um pouco, mas na época era assim. Entende? Então, essa é a importância de ter número. Você consegue ir melhorando todo o processo de vocês baseado em alguma coisa, tá? Então, assim, conclusão de tudo isso que a gente conversou aqui, tá? Qual é a ideia que eu queria mostrar aqui para vocês, tá? Da organização. Não comecem, não saiam fazendo tudo de qualquer jeito, encontrem um horário, não precisa fazer tudo de uma vez, tipo, não parem o que vocês estão fazendo para fazer isso, mas encontrem um tempo para começar a pensar a organização do negócio de vocês, seguindo esse passo a passo, tá? Sejam específicos, criem as regras e respeitem essas regras, né? Então, assim, o pequeno negócio, ele tem menos margem para erro do que um negócio maior. Então, vocês precisam, dentro dessa organização, diminuir a margem de erro, né? E aí é o que eu falei aqui. Pega a realidade que vocês têm hoje
peguem o objetivo estratégico de vocês, vejam qual é a diferença e comecem a fazer as coisas que vão aproximar vocês desse objetivo. A tarefa de vocês tem que ser relacionadas a diminuir a distância entre onde você está e esse objetivo estratégico, e não em ficar entregando o dia a dia, resolvendo tarefa e tal. Senão você vai ficar aqui para sempre. Vocês não vão crescer. Quer ver? Se eu ficar... vou usar o exemplo aqui de novo do movimento empreendedor. Se eu ficar participando dos encontros, se eu ficar fazendo lá as coisas para a galera, não vai ter outros grupos, porque eu não consigo. E eu vou falar assim, eu não vou criar outros grupos, porque daí eu vou ter que fazer a mesma coisa. E foi por isso que eu cheguei no começo do ano e eu fiz o convite para o Jefferson, porque o Jefferson entendeu o sistema, o Jefferson executa o negócio, ele é proativo, tem a Gisele que está ali ajudando ele também, isso conta demais. Eu falei, cara, você quer me ajudar a coordenar os coordenadores? Só que eu não sei se eu comentei, essa era uma figura que já tem no organograma do Movimento Empreendedor. Já estava lá. Eu antecipei. Por quê? Porque eu vi que estava com muitas tarefas, mentoria e agência e tudo mais. Falei, cara, eu vou precisar colocar alguém nessa função já. Já estava lá, eu não inventei. Isso já existia, já está na visualização. Os coordenadores de hoje podem ser o Jefferson amanhã. A Raquel pode pegar lá Rio de Janeiro, aí cria Niterói, Cabo Frio, sei lá, pega as cidades aí próximas e ela encontra coordenadores nesses lugares e vai fazer o papel que o Jefferson está fazendo hoje. Assim como a Mariana pode fazer nas cidades próximas de Campinas, a mesma coisa. Amanhã ou depois, vocês nem precisam coordenar o grupo, vocês colocam alguém para coordenar e vocês ficam só no papel de coordenar os coordenadores. Essa figura existe. Foi pensada lá em 2018. 2018 era que eu estava montando o movimento empreendedor, a estrutura do clube de negócios. Já estava claro para mim. Agora, uma coisa que aí a visão do empreendedor, tá? Lembra lá que a gente falou o empreendedor, administrador e o... Nossa, não é o tático. A visão do empreendedor. Eu já queria expandir o movimento empreendedor e eu fui para São Vicente, que é a cidade aqui vizinha, eu tentei fazer lá, eu fui para Vila Velha, maior investimento do cacete, avião, hotel, fiz encontro lá, não rolou. Quando veio o online, eu falei, putz, vai acabar o grupo. O que eu fiz? Enxerguei a oportunidade de expansão. Não teria 5 grupos se não fosse isso. Talvez tivesse lá o Clube de Santos com 40, que estava nesse ritmo, ia estar com 40, 50 pessoas, mas ia estar nisso. Então, eu enxerguei a oportunidade. Eu não olhei com os olhos do técnico, né? Falei tático, mas era o técnico. Não foi, eu vi com o do empreendedor. E aí eu tenho que pegar, colocar o lado administrativo ali para não manter as coisas organizadas. E de vez em quando eu tenho que entrar com o tático, indo lá, coordenando, fazendo a parte. Eu que estou indo lá na ferramenta, não deveria ser eu fazendo a ferramenta. Mas eu estou fazendo agora de propósito. Eu quero entender o fluxo, como essas pessoas chegam. Porque meu objetivo é... quer ver? Vocês já não falam direto quando vão mandar arte. Eu fazia arte no Photoshop. Lembra que vocês mandavam foto para mim, eu fazia arte no Photoshop, eu mandava para vocês. Teve encontro que eu vi, eu nem sabia quem ia palestrar. Eu olhei e falei, verdade, tem encontro em tal lugar. Não vejo mais, nem sei. Nem me importa. Agora que eu só criei os eventos lá no Zoom, vocês já sabem como tem que fazer. Não precisam mais estar ali. Entende? Então, é sistema, é visão, é entender. Tá? É óbvio que na hora... Assim, eu estou falando, parece mó bonito, parece mó fácil e tal. Cara, na hora de executar, é uma briga desgramada. Porque vai começar a estourar coisa que você tem que resolver na hora e tal. E se você parar, você não vai fazer. Hoje, tá? Todo dia... eu começo a fazer tipo assim, só vou começar a ver o que tem para fazer depois que eu faço aquilo que eu me propus que é importante no dia. Hoje foi... Deixa eu falar... Isso aqui que eu estou mostrando para vocês, eu fiz hoje. Eu escrevi 8 páginas no Word de resumo do livro inteiro.
Foi tudo feito hoje. Eu já sabia quais eram as partes que eu queria, fiz hoje. Depois que eu fui ver o que eu tinha. Se eu fosse resolver, não ia ter slide hoje, eu ia sair falando aqui. Tá? Então é isso, tá? Então assim, ó, vocês vão perceber que quando vocês fizerem todas essas atividades que a gente conversou aqui, que a diferença entre onde vocês estão e o objetivo estratégico, provavelmente, ou sempre, né, vai resultar da ausência, né, de sistema e uma falta de modelo de atuação. Sempre vai ser isso, porque é bagunça, tá? Então, era esse o recado que eu tinha aqui para vocês hoje. Agora, deixa eu só mostrar aqui, antes de eu abrir aqui para vocês de novo, eu quero compartilhar uma coisinha aqui rapidinho. Cadê processos, atendimento? Como é que eu estou abrindo aqui os arquivos? Tá, beleza, isso aqui já é o suficiente. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Olha só, esse aqui é uma descrição de tarefa lá que eu falei para vocês, ó, descrição de atividades, atendimento. Responsabilidades. Quais são os resultados? Onde eu vou cobrar? Quais são os procedimentos operacionais? Aqui não está descrito, porque cada um desses aqui tem um arquivo, vou mostrar aqui para vocês. Recomendações gerais. Como que se relaciona com o cliente? Como que é o atendimento no dia a dia, as atividades, ó, rotinas diárias, rotinas semanais, rotinas mensais. Aí, ó, esse procedimento operacional padrão, né, o POP. Quer ver? Deixa eu compartilhar aqui. New share. Ó, como que se recebe uma demanda do cliente? Quais são os passos? Verificar qual tipo de demanda, comunicar a equipe para ver como é que está a quantidade de tarefas para passar para a pessoa quanto que vai entregar, avisar o cliente sobre o prazo, solicitar as informações, confirmar se está tudo correto, se não falta nada, e avisar que se tiver alguma alteração, mudança de escopo, vai ser cobrado por isso. Aí ele cria a tarefa lá para o time, e aí eu coloco aqui uma observação. Não esqueça de passar uma margem maior do que a promessa. Lembra que eu falei assim eu quero superar a expectativa. Eu falo assim, vou te entregar na sexta. Eu já sei que eu vou entregar na quinta, mas eu falo sexta. Aí o cliente concorda, eu entrego na quinta, ele fala, pô, legal, obrigado. Melhor ainda. Tá? Quais são os resultados que eu espero? Aí tá. Entrega da demanda dentro do prazo e com a qualidade padrão esperada. Se acontecer alguns erros, o que faz? Isso, quer ver? Para outras. Deixa eu compartilhar outra aqui. Ó, até para como criar o grupo de WhatsApp com o cliente. Entrou cliente, cria o grupo no WhatsApp. Como que faz isso? Cria o grupo, coloca mais alguém da equipe, envia uma mensagem padrão aqui de apresentação e boas-vindas e confirma com o cliente qual é o escopo que foi fechado. Confirmou? Coloca o escopo na descrição do grupo com o horário de atendimento. Por quê? Porque às vezes o cliente vai lá, coloca mais alguém da equipe dele, aí o cara começa a mandar mensagem à noite, sábado, domingo, e espera que a gente vai responder. Isso aqui me protege do cara. Eu já sei o que acontece. Então, assim, o sistema eu criei. Eu já sei, já vi isso acontecer. Aqui eu evito. Só que eu crio grupo, eu já criei vários. Hoje eu não crio, eu não vou criar mais grupo. Eu nem estou nos grupos. Ó, qual o resultado esperado? Grupo criado, cliente ciente do objetivo do grupo, que é só a troca de informações rápidas e contato direto com a equipe. Aí alguns erros que podem acontecer, aí quer ver só mais um aqui para vocês verem. Cadê? Como envia relatório. Envie de relatório. Não é exportar o relatório e enviar por e-mail, não. Tira o relatório, solicita o feedback do cliente, tipo assim, como é que foi o mês, vendeu, não vendeu, tudo mais. Eu não falo de resultado? Tá aqui. Se o cliente não falar, eu não vou saber se deu resultado ou não. Baseado em quê que eu vou enviar o relatório? Ó, solicita um parecer com análise e sugestão do social media e do gestor de tráfego e faz um resumo para o cliente.
Aí sim ele monta esse parecer e envia o relatório com todos os conteúdos. Aí, olha só, resultado esperado. Entrega um relatório com o parecer da equipe, o que demonstra o comprometimento com o resultado, além da transparência sobre o que está sendo executado. Esse é o resultado que eu espero. E olha só, ação corretiva. Caso o relatório não esteja com bons números, solicitar reunião com o time para um parecer mais elaborado sobre como podemos melhorar o resultado. Como manda relatório? Está aqui. Caralho, e os números estão ruins, o que eu faço? Está aqui. E aí, ó, isso aqui é mais uma coisa de tarefa. Ó, sempre criar as tarefas do relatório e as subtarefas para cada membro envolvido está mais relacionado com a ferramenta que a gente usa. Está aqui. É estático? Não. De repente eu entendo que precisa colocar um passo crítico a mais aqui. Enfim. Pô, é óbvio que eu criei isso aqui depois que o atendimento já estava. Não é bom. Mas pelo menos agora tem lá um manual de instruções. Faça assim. Como faz? Está lá. Eu não preciso ficar ensinando. Como faz? Ah, faz assim, faz assado. Cara, eu já criei. Está lá, ó. Lê lá. Eu só vou cobrar o resultado. Claro, apresentei uma vez, mostrei onde tem isso, mostro onde que procura todos esses procedimentos. Um trabalho só. Entrou um novo atendimento, vou lá, faço aquela reunião, explico os valores, tudo aquilo que a gente conversou, né, de gestão de pessoas, de pessoal, explico onde ele encontra, pronto, acabou. Se eu precisar que o atendimento de hoje ensine um atendimento amanhã, ele vai ensinar do jeito dele ou do jeito que eu ensinei? Do jeito que ensinei. E aí você tem uma empresa previsível. E aí eu consigo vender, porque eu tenho tudo montado. É assim que se monta uma empresa mais organizada. E é assim que eu consigo fazer mentoria, clube de negócio, agência. De vez em quando eu jogo videogame. Dou atenção para a Thaís, que está ali estudando. Já deve estar puta comigo. Eu falei que ia ser 1 hora, então 1 hora e 40. Mas é isso. Né? Eu consigo, aos pouquinhos, ir me descolando de algumas tarefas e não vou pegando tudo para mim. Beleza? Feedbacks, querem insights? O que vocês acharam? Para a gente finalizar. Vocês não entenderam nada? Gostaram? Fala aí para mim. Fez sentido? Eu achei muito interessante. Algumas coisas acho que dá para eu começar a pensar, mas algumas coisas para mim ainda é um pouco difícil. O que exatamente? No sentido, porque eu não quero ter uma empresa, né? Isso. Então, eu acho que às vezes por eu trabalhar numa empresa, eu tenho uma estrutura por trás, por mais que eu seja autônoma, eu tenho uma estrutura. Então, algumas coisas acabam não encaixando, mas tem muitas coisas dentro do que eu faço hoje que eu posso criar processos para eu otimizar o meu tempo, para você mesmo, sabe? Para mim mesmo. O que eu tenho que fazer agora? Aí você chega lá no meio do processo e fala, putz, esqueci de pedir um documento para o cliente e tal. Se você tem um checklist para você evita erro. Exatamente. Então, assim, tem várias coisas bacanas, tem algumas coisas que eu acho que às vezes não se aplica ou Normal. No momento ainda não, mas foi muito bom. Isso aí. Na verdade, tudo se aplica. A única diferença é que você vai criar as regras do jogo e só você vai jogar no caso. Mas ainda assim tem algumas coisas que eu acredito que eu posso contratar pessoas um serviço extra. Tipo assim, gerenciamento de tráfego. Eu estou querendo fazer anúncio, eu quero... Então, assim, tem algumas coisas. Mas aí é serviço, é serviço. Não se encaixa tanto. Mas eu tenho que estruturar, porque eu poderia pegar e fazer isso, né? Vou aprender então, não, mas aí não. Mas é que assim, a pessoa ela vai ter o sistema dela para fazer aquilo. Você não precisa criar o sistema para ela. Sim. Entendeu? Mas se você criar as áreas da empresa, você vai ver as áreas que você pode terceirizar. Exemplo, eu terceirizo a parte administrativa. Eu não emito boleto, não faço cobrança. Às vezes eu nem sei quem pagou, não sei. Quem está fazendo é a Kátia. Ela vai lá e fala, o cliente tal não pagou, não sei o quê. Aí, beleza. E o que eu faço? Deu cobra?
Assim, Sim. se passar muito tempo, beleza, eu entro. Mas, assim, é uma coisa que eu não faço mais. Eu só entro lá na conta, olho, beleza, tá ok. Mas Entendeu? essa parte, principalmente essa parte de fazer organograma, nunca pensei em fazer, mas eu falei assim, nossa, é muito legal para eu saber coisas que eu tenho que contratar um serviço ou como eu fazer, né? O que eu posso aprimorar, por mais que eu seja uma pessoa, um autônomo, né? Que teoricamente eu só vendo ali, eu tenho um suporte, mas aonde eu posso melhorar para ficar uma estrutura mais Você organizada. pode ter um financeiro contábil terceirizado, entendeu? Você pode, às vezes, amanhã ou depois ter um administrativo que faz a relação de documentos para você. Você só faz a visita. Enquanto isso, você fala com tua pessoa lá que ela vai ver a documentação para você. Não, minha equipe, se transformou num Sim. negócio já. Um mini. Mas não importa. O teu Sim. objetivo estratégico é equipe enxuta, que gere muitas vendas, mas que eu não fique vendo documento, não fique... tipo, o teu objetivo estratégico pode ser esse. Muitas vendas, pouca burocracia. A burocracia eu coloco alguém para resolver. Só que se ela não tiver um padrão, ela vai fazer do jeito dela, vai dar merda, entendeu? Sim. É isso. Quem mais? Quem mais? Quem mais? A Mari falou do Organograma. organograma. Eu achei legal porque acho que ajuda a organizar as ideias, porque às vezes a gente quer abraçar tudo, mas também não sabe por onde começar, e isso dá um norte. E foi legal que você falou na parte de fidelizar, de validar, validou algumas coisas que eu estava fazendo, nossa, que legal, tô indo no caminho certo. Porque nem a questão do tempo, eu não estava conseguindo gerar conteúdo e aí, tipo, nem criar novos produtos. E uma cliente, que foi, tipo, uma das primeiras clientes que começou, tipo, comprou o print, aí ela comprou um produto, aí ela me mandou uma sugestão de uma peça, aí eu não ia copiar a peça exatamente igual. Aí, em cima da peça que ela me mandou, eu criei um projetinho, desenvolvi a peça, aí eu pensei, minhas peças têm nome, aí hoje eu mandei para ela. Como tá tudo muito lento os processos, eu encomendei um fio diferenciado que é orgânico, não sei das quantas, biodegradável, tudo mais. Ele vai demorar um pouquinho para chegar, vai chegar essa semana que vem. Só que ela me mandou o protótipo semana passada. Aí hoje eu mandei, tô mandando para você, o protótipo ficou pronto, o que você acha, tal. Aí ela super elogiou, falou assim, então, eu posso colocar o seu nome nele? E aí eu falei que eu queria trazer o fio diferente e tal, por isso eu não vou divulgar ainda. Mas ela autorizava, ainda eu falei, eu estava ansiosa, não tô contando para você já. Então, assim, eu consegui amarrar a cliente, tipo, fidelizar ela, porque não foi só, tipo, tô vendendo para você e tchau. E aí eu acho que isso, você falou um pouco e eu lembrei muito disso. Travou lá, né? Travou. Acho que travou mesmo. Que é legal. Deu um sinalzinho aí. Acho que não é. Voltou. Mais ou menos. Enfim, validou, eu acho que do que você tinha falado. Preciso Legal. ter tempo para fazer mais ações como essa. Boa. Deu uma travada, mas deu para escutar no final, mas legal, é isso aí. Mais alguém? Posso? Manda. No meu caso, eu já tenho os objetivos traçados, pelo menos ano a ano, né? Como que eu quero, onde eu quero chegar no final de cada um dos anos, pelo menos nos próximos 9 anos. Eu já tenho isso, os objetivos tudo desenhado. No dia de hoje, né, por tudo que você falou, realmente deu, no meu caso aqui, abrir um pouco mais os olhos no sentido de como chegar nesses objetivos, né? Então, eu sei que no momento é eu e eu mesmo, e eu já tinha essa mentalidade de terceirizar, né? Colocar na mão de outras pessoas para fazer algumas coisas que realmente preciso me livrar.
eu quero chegar a um tempo de ter uma liberdade, né? A liberdade de, digamos, trabalhar normal, mas a liberdade de chegar um dia e falar, essa semana eu não quero trabalhar. Pronto. Beleza. E aí você tem que... São os objetivos. Esse é teu objetivo principal. Aí você tem que criar um objetivo estratégico para que tua empresa permita que você consiga chegar nisso. Sim. Essa é a lógica. É exatamente isso. É por isso que são degraus, né? Eu sei aonde que eu quero chegar e eu sei o que eu preciso alcançar ano após ano, até realmente chegar nesse patamar, né? Eu quero ter essa tranquilidade. Eu quero chegar a um momento que eu venho aqui, eu só gravo e jogo na mão de todo mundo. Se vira aí agora. Então, cuidado com esse se vira aí. É justamente isso. É a forma de dizer. É a forma de dizer. Lógico que quando eu falo se vira aí, eu já vou ter já pessoas para poder fazer isso tudo. Eu falo, cada um tem a sua responsabilidade, cada um sabe o que tem que fazer. Tal dia, isso tudo tem que estar na minha mão e acabou. É simples. Não tem mistério, né? A gente complica muito. O simples e o óbvio precisa ser dito e lembrado. Eu costumo... É simples e óbvio para a gente, às vezes, né? Mas aquele negócio, a gente não pode ficar esperando que as pessoas pensem como nós. Elas vão tomar atitude baseadas na experiência que ela tem. E ela, se for diferente da sua, vai gerar conflito. É aí que entra o sistema. Não sei se você já ouviu essa frase, mas o difícil é pensar fácil. Exato. Às vezes as pessoas complicam. A coisa está mais fácil do que se imagina. Às vezes ela está tão fácil que a pessoa não enxerga. É a coisa de colocar um dedo na ponta do nariz. Ela não enxerga. A solução está aqui, na ponta do nariz. Ela não consegue enxergar. Entendeu? Então, é por isso que isso eu sempre coloco na minha cabeça. Algumas vezes é mais fácil do que se imagina. E eu vou colocar até por experiência. Eu tenho um projeto que eu me matei o dia todo para poder descobrir o negócio. Eu parei por meia hora, jantei. Quando voltei, eu falei, não acredito que isso aí solucionado. E eu me matei o dia inteirinho, pensando no difícil. Então, eu sempre solucionou. Então, assim, são pequenos exemplos, né, que realmente levam para tudo na vida. Isso é a prova de que não adianta trabalhar 16 horas por dia. Não funciona. É isso aí. Contrário. E ainda mais, você com alguns amigos falando, pô, no home office eu estou trabalhando mais. Eu falei, então alguma coisa está de errado em você, não na empresa. Porque você não está sabendo nem sequer administrar seu tempo. Eu tenho aqui na minha agenda, onde que eu coloquei como eventos todos os dias, a hora para almoçar, a hora para voltar, a hora para terminar e a hora para entrar. E acabou. E essa hora acabou, chega. E é isso. E eu tenho que saber, eu tenho que ter a capacidade de tornar esse meu tempo cada vez mais otimizado. É isso que eu tenho que fazer. Sistema e processo. É isso, simples. Show. Quem mais? Para a gente fechar aí. Raquel? Só agradecer, tive um insight aí do meu outro projeto que eu ainda não desisti, de hotel que só está em stand-by, e que eu acho que dá para crescer, né, nele de outra forma, de uma forma mais automatizada, como você está falando. Eu anotei para mim não esquecer, bem frisado aqui. E foi um site assim, que para mim eu acho que vai fazer uma diferença toda. Quando essa loucura passar, o projeto vai estar já praticamente encaminhado para mim poder botar ele à tona, com certeza, se Deus quiser. Foi uma tirada assim. Você falou de uma coisa, veio a ideia na cabeça. O que foi? Pode falar? A questão de treinamento, da questão do hotel, em vez de tipo, eu dar consultoria e perder o meu tempo lá, eu treinar alguém do próprio hotel para ter essa manutenção efetiva lá dentro. Tipo, eu posso dar a primeira mentoria, a primeira consultoria e depois treinar as pessoas para não ter esse tipo de erro. Então, eu vou te dar uma missão. Compra o livro, porque o exemplo que ele dá é de hotel. Dessa parte. Já está anotado aqui. Ele fala de um exemplo, de um hotel. Que ele fala que ele percebeu a importância do sistema quando ele viu
ele teve um atendimento num hotel de beira de estrada que ele não esperava, e aí ele foi conversar com o gerente começou a falar como que eles conseguiram fazer aquele atendimento. Ele falou, é simples, é tudo um checklist que foi feito. E aí ele falou, cara, verdade, ele não tinha percebido. Então dá uma olhada lá, que é animal isso aí, o exemplo. Show. Com certeza. Boa. Já está anotado aqui. E tá gravado também. Não, com certeza. Essa tem que rever várias vezes, essa aula. Beleza. Gisele, vai falar? Tá de boa? As crianças dormiram já? Um já dormiu aqui, né? O Jefferson, coisa né? Não, não. Uma o João. criança já dormiu, o Jefferson. Não, pior que não, esse não. A Amanda tá ali ligada na TV ainda. Mas assim, aquela coisa assim, eu tive que suspender um pouco as coisas agora, até por conta dessa história de pandemia. A pandemia me tirou o tempo para poder fazer as coisas, organizar e produzir, mas não por uma questão assim, tem muita encomenda, eu não dou conta de fazer. Não, é por conta de homeschool mesmo, de ter que assumir papel de professora. Lá veio um. De ter que assumir essa questão de papel de professora de uma criança em alfabetização e aquele sofrimento assim do como ensinar quem não quer aprender. Né, que a gente estava nesse dilema ali desde o começo do ano, já quase 2 meses nessa situação, e agora que ele está começando, que é o João, né, ele está começando, então encontrar graça em juntar letras e formar palavras e tudo mais, que agora a coisa está começando a andar, então o que antes eu estava conseguindo, levando 3 horas para fazer com ele, hoje eu estou conseguindo fazer em 1, e vai começar a sobrar tempo. Então, Legal. Eu acho que agora essa questão de organização, métodos e afins, assim, eu acho que vai surtir bastante efeito por aqui. Legal. Vai ajudar bastante. Depois eu posso até disponibilizar esse material que eu montei aqui para vocês usarem como base para vocês fazerem para vocês. Eu mando ele no Word, que aí dá para editar. Aí vocês usam ele para usa esse formatinho para vocês. Acho Fechou? que ajudaria bastante. Uhum. Então, beleza. Hoje eu gravei 2 horinhas aqui. Aí depois eu vou subir esse vídeo e aí eu já deixo os links lá também para esses materiais, para o PowerPoint aqui, para depois vocês lerem. E já sabe que se quiser se aprofundar mesmo, aconselho, porque esse aqui está trabalhando do meu lado todo dia. Primeiro livro na história, e eu leio pra cacete, que eu faço isso num livro físico, que eu tenho dó de fazer isso. Esse aqui eu não faço tive, em não. todos. Não, eu tenho dó. Beleza, pessoal? Obrigado. Boa noite. Valeu e coloquem em prática, por favor. Não façam minhas 2 horas não servirem para nada, por favor. Valeu. Certo. Deixar. Boa noite, pessoal. gente. Boa noite, tchau.